Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. Eu sou a Ana Paula, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer aqui uma notícia importante para vocês. Agora começou uma pressão forte, o auxílio emergencial, a prorrogação, né? O texto que fala da prorrogação do auxílio emergencial já está nas mãos do nosso presidente Jair Bolsonaro e é isso que eu quero trazer aqui para vocês nessa manhã, no dia de hoje, te deixar atualizado sobre o andamento disso. Ele vai assinar, ele não vai assinar, o que o governo disse referente a isso, né? Aqui, ó, eu estou na Folha de São Paulo, eu vou trazer uma matéria também para poder argumentar aqui com vocês sobre essa decisão do presidente, as influências aí externas, né, e próprias internas dentro do Brasil também, que tá aí fazendo com que se force, né, se obrigue à prorrogação do auxílio emergencial. Então agora é para valer, fica com a gente até o final. Eu te convido a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho de notificação, porque aqui a gente vai te atualizar de tudo, principalmente da migração do auxílio emergencial para o Bolsa Família, sobre como fazer cadastramento, como você não ficar sem o seu benefício. Esse canal já ajudou milhares de pessoas com a contestação do auxílio emergencial, a como fazer um cadastro correto, uma terminação correta, a gente posta passo a passo. É um canal, gente, de benefícios, né? A gente te atualiza sobre tudo para que você não perca as informações importantes e não tenha prejuízos financeiros, tá bom? Muito bom, pessoal. Nas redes sociais, Instagram RH Business 5.0 e no Facebook o grupo de apoio Alô Cidadão Benefícios do Governo. Bom, gente, vamos lá para nossa notícia. O auxílio emergencial terminou, né? Lá na terça-feira do dia 29, em meio à segunda onda e sem data de vacinação. O governo já encerrou os pagamentos, isso a gente sabe muito bem, né? Com sobra de 28,9 bilhões nos recursos liberados. Mas não há perspectiva de prorrogação. Porém, aí vem a parte interessante que eu vou trazer para vocês. Em meio ao crescimento da média diária de casos e mortes por Covid-19, o governo encerrou os pagamentos do auxílio emergencial na terça do dia 29 de dezembro. Ao final dos depósitos, houve uma sobra de 28,9 bilhões nos recursos liberados para o benefício, mas mesmo com essa sobra, não há uma perspectiva de prorrogação, ou seja, no total foram desembolsados aí pelo governo 292,9 bilhões de reais dos 321,8 bilhões aprovados. Isso é segundo os dados da Caixa Econômica e também do Ministério da Economia. Membros do Ministério da Economia afirmam que dificilmente essa sobra de recursos poderá aí ser empurrada agora em 2021 para essa defesa aí da prorrogação. De acordo com técnicos da pasta, gente, a inscrição dessa verba nos chamados restos a pagar, né, o que permitiria o uso nesse ano de 2021, depende apenas de um argumento concreto. Essa justificativa ainda não existe, segundo eles, porque não há uma previsão em lei para os novos pagamentos em 2021. Após o fim do benefício, ao menos 40 milhões de pessoas começarão o próximo ano sem amparo do governo, né, em meio a uma pandemia ainda em curso, ainda incertezas com relação à vacinação e se novas medidas de restrição serão tomadas para conter a transmissão do vírus. A Caixa Econômica, ela realizou o pagamento do último ciclo do auxílio a 3,2 milhões de pessoas que receberam 1,2 bilhão na terça-feira do dia 29. Segundo a instituição, no total 67,9 milhões de pessoas receberam o benefício. Aquela desculpa que o governo falou que era mais de 50 bilhões que ele estava gastando com o auxílio emergencial caiu por terra a partir do momento que ele reduziu as parcelas do auxílio pela metade. Como vocês viram, sobraram aí dinheiro para se prorrogar aí, ou seja, sobrou mais da metade, daria para se prorrogar tranquilamente o auxílio emergencial com esse dinheiro aí que sobrou, né? E o que mais aconteceu, gente? Só para vocês entenderem aqui, a gente falar dessa pressão que está em cima do presidente e como que vai ser aí a possibilidade dele prorrogar o auxílio emergencial. O decreto de calamidade, é importante vocês entenderem o quê? O que são os decretos de calamidade pública?
Eles são aplicados pelo governo federal por estados, prefeituras que permitem que gestores enfrentem um problema específico, que é enchente, pandemia, guerras, né, com medidas extraordinárias, tanto na parte de uso do dinheiro quanto de impor proibições às pessoas. E por que muita gente está aí pressionando o nosso presidente a prorrogar o decreto da calamidade pública e, consequentemente, prorrogar também o auxílio emergencial? Porque, gente, isso é uma lei temporária que permite você gastar mais do que previsto para o ano. Ou seja, se não se prorrogar, é muito mais difícil não se prorrogar o estado de calamidade pública e defender a prorrogação do auxílio emergencial devido ao teto de gastos. Quando você se prorroga o estado da calamidade pública, o que acontece? Essa lei temporária ela vai permitir o governo a gastar mais do que previsto para o ano, né? Ou seja, contornar a lei de responsabilidade fiscal, alocar dinheiro de uma área para a saúde, dispensar licitação para comprar medicamentos rapidamente, restringir lotação e horário dos comércios, requisitar vagas e medicamentos de hospitais privados para o Sistema Único, que é o SUS, né? Então, como que fica o país, né? O decreto de calamidade pública, ele expirou dia 31 de dezembro e não será renovado, né, segundo o governo. O governo não quer renovar, gente, embora isso não haja um posicionamento também oficial sobre esse tema. Então, na prática, haverá menos dinheiro para políticas públicas. Então, essa medida, ela abrangeu apenas a área fiscal e orçamentária e permitiu que a União gastasse mais do que o estipulado no orçamento, que foi um déficit previsto de 124 bilhões e por conta do combate à pandemia passou para 831 bilhões e possibilitou o remanejamento de gastos entre ministérios. Então, gente, o que aconteceu? Né? Vários governadores, né, inúmeros, aqui é injusto até citar nomes para não deixar ninguém de fora, porque foram muitos mesmo, né? Uma grande maioria enviou ao nosso presidente da República ofícios, né, projetos de lei, que tá tudo nas mãos dele, já foi encaminhado. O ofício assinado, protocolado, referente aí, implorando para ele prorrogar o estado de calamidade pública junto com a prorrogação do auxílio emergencial, porque não tem vacinação, os casos do Covid aumentaram e, igual eu li aqui para vocês, se não prorrogar o estado de calamidade pública, eles não têm aí autorização, como que vai falar para fechar os comércios, restringir horários em estabelecimentos, colocar medidas de proteção à saúde se a pandemia continua. Ou seja, não tem vacina, o Covid está aí, muito forte, né? Muitas pessoas infectadas, os casos aumentaram absurdamente. Como que vai fazer sem o decreto da calamidade pública para prevenir, aí dar uma barreira no Covid, já que não tem vacina? Então não tem como, ele não tem saída, ele precisa assinar. Então tá todo mundo botando pressão. A gente pede aí para você colocar pressão também nas redes sociais, falando para ele assinar o decreto, assinar a prorrogação do auxílio emergencial, gente, porque o governo não tem mais saída. Acabaram-se aí as desculpas, os argumentos para que ele não prorrogue o estado de calamidade pública e o auxílio emergencial. Tanto que o presidente já assinou aí a extensão, né, do auxílio emergencial para o pessoal de cultura, que vai utilizar mais de 3 bilhões de reais para pagamento, que eram aquelas 3 parcelas de 600 reais, conseguiu aprovar agora para 2021, já que 2020 não deu tempo, né? O governo está tomando algumas medidas, igual a gente sabe da migração do auxílio para o Bolsa Família, independente de quais sejam as medidas que estão sendo tomadas, as pessoas não podem ficar desamparadas e desassistidas, e o decreto de calamidade pública precisa continuar. Então, gente, a pressão está a todo vapor, a gente precisa continuar se unindo para que o presidente assine, já que está nas mãos dele. Agora, o que falta para ele assinar é apenas uma canetada e o apoio da população aí pedindo para ele, né? Já que o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele é muito a favor de olhar o que o pessoal, a pesquisar as redes sociais
para entender aí a população, a opinião popular, né? Ele mesmo utilizou como campanha eleitoral as redes sociais. Então, a gente precisa utilizar isso a nosso favor, pedindo para ele assinar a prorrogação, tá bom? Então, esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês, achei importante. Referente aos valores, gente, precisa ser R$ 600, né? Ele reduziu a 300, tem uma possibilidade grande aí dele prorrogar ainda nos mesmos 300, né? Permanecer no valor, mas a gente gostaria aí que ele voltasse os R$ 600, já que não tem emprego, já que as pessoas estão passando por muita necessidade, né? Então vamos continuar aí brigando para isso acontecer. Igual a gente falou, o Trump, lá nos Estados Unidos, o presidente, ele assinou o projeto de R$ 600, de $600 para $2.000. De repente, quem sabe isso influencia aí a decisão do Bolsonaro também, que o efeito dele fazer essa assinatura de triplicar o valor do auxílio lá é de dar poder de compra para as pessoas do país, para que vire uma potência econômica melhor, né? Restabeleça mais rápido a economia. Às vezes o governo entende que dar o dinheiro para o povo é algo que vai acabar com a economia, mas é o contrário. Você dá poder de compra, faz o giro econômico voltar e restabelecer a economia muito mais rápido do que era antes. Bom, então esse é o vídeo de hoje, gente. Obrigada pelo carinho, um beijo, eu espero vocês no próximo vídeo.